citou lá a carta. O Renato comentou falando, né? A carta oficial da Casa Branca selou que já era evidente. A instabilidade institucional brasileira passou a ser tratada como risco comercial e sistêmico concreto. Ao atrelar a imposição de tarifas à situação jurídica de Bolsonaro, os Estados Unidos não estão emitindo opinião sobre política interna. Estão formalizando por escrito que o Brasil perdeu previsibilidade regulatória necessária para sustentar uma relação bilateral confiável. E olha só, eu não vou nem endossar as palavras de Renato, porque, assim, em termos específicos, ainda que a gente possa falar, não, a gente tá ligado aí das movimentações políticas por trás, Eduardo, Paulo Freire, Bolsonaro. Independente disso, a gente pegar só o que tá na carta, ainda assim essa postagem acho que ela não tá errada. Porque ele cita a questão das empresas de tecnologia. Então acho que dá para colocar, né, que atrelar a imposição de tarifas, a situação jurídica, né, das empresas norte-americanas, algumas ordens que o Trump classificou como censórias e, enfim, né, ilegais. Ele está formalizando por escrito que o Brasil perdeu a previsibilidade regulatória necessária para sustentar uma relação bilateral confiável. E depois ele complementa falando: além do impressionante conteúdo da carta, o que mais chama a atenção é o silêncio estratégico do sistema financeiro nacional. CVM, Banco Central, Fibrabran, gestores, agentes da Faria Lima, todos habituados a se manifestar com agilidade diante de qualquer tensão regulatória. E aí tem um evento que eu nem cheguei a comentar. Vocês lembram que ano passado, em agosto, quando houve a suspensão do Twitter, houve o bloqueio, né, e até pagar multa depois teve confusão nisso, da Starlink? E na época, as pessoas chegaram a comentar sobre isso. Poxa, como é que você pega uma empresa e você pune a empresa por outra porque, em tese, o dono são o mesmo? Quando, na verdade, você sabe que não é assim. Porque são empresas de capital aberto. Tem mais de um dono. Então, porque tem um sócio na empresa A e um sócio na empresa B, o mesmo sócio, você vai punir ambas as empresas? Então, isso eu acho que cria uma certa tensão regulatória. E aí, realmente, né? Você vê, Banco Central, Fibrabran, gestoras, né, o mercado. Pouco falaram sobre isso na época. Pouco falaram sobre isso. A gente tem que lembrar dessas coisas, não pode esquecer. Enfim, né? Pronto. Aí foi o início. O início da confusão toda, e daqui pra frente é só gritaria. Antes de falar da gritaria no Brasil, ontem o Mafinha fez um baita de um favor de ficar dando vários RTs, botando várias coisas na minha timeline, ficou até fácil. Mas vai lá. The Wall Street Journal comenta sobre isso. Trump ameaça impor tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, citando o tratamento dado a Bolsonaro. Você vê que não é nem o ponto central, mas é que todo mundo entende o por trás, né? O por trás das letras. Por trás do que está escrito no papel, o pessoal percebeu que também tem o fator Bolsonaro. Trump ameaça impor tarifa de 50% ao Brasil por tratamento da Bolsonaro e outras divergências. Você vê que o político, né, o jornal europeu, na verdade tem uma parte europeia, mas também tem uma série nos Estados Unidos. Enfim, outro jornal internacional grande. Você vê aqui que foi um pouco mais preciso, né, do que a The Wall Street Journal. Além de Bolsonaro, tem outras coisas também. The New York Times, notícia de última hora. Trump diz que planeja uma tarifa de 50% contra o Brasil, citando que ele chamou de caça às bruxas pelas autoridades brasileiras contra Bolsonaro, que está sendo julgado por tentativa de golpe. BBC. Trump ameaça Brasil com tarifa de 50% e exige o fim do julgamento de Bolsonaro. Então, assim, por mais que não esteja na carta, você vê que tá todo mundo olhando, né, as entrelinhas. Fala, cara, eu acho que a questão de Bolsonaro aí tem um peso grande aí na decisão do Trump. NBC. Trump impõe tarifa de 50% ao Brasil, citando acusações criminais contra Bolsonaro. Todos veículos internacionais, né, de ampla envergadura e alcance. France 24. Trump põe tarifa de 50% sobre o aço no Brasil e exige o fim do julgamento de Bolsonaro. E ainda bota a foto de Bolsonaro. Trump põe tarifa de 50% ao Brasil como punição por julgamento de caça às bruxas contra Bolsonaro. Aqui falou, é por causa disso. Até esqueceu a parte das empresas. Não tem nada, é por causa de Bolsonaro. O Washington Post não colocou nem a foto do Trump. Já colocou a foto de Bolsonaro. Trump anunciou uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros, marcando uma forte escalada na disputa diplomática sobre o processo movido pelo Brasil contra Bolsonaro. Bom, ainda tem a Reuters. Trump disse que seu governo imporia uma tarifa de 50% sobre todas as importações do Brasil a partir de 1º de agosto, enquanto o líder republicano também expressou apoio a Bolsonaro. Não condicionou uma coisa a outra, mas destacou também a questão de Bolsonaro. Aí você vem para o Brasil. E aí começam as reações. Janja sobre a ameaça de Trump. Ai, esses vira-latas. A primeira-dama repercutiu a ameaça de tarifas, né? A Fernanda comenta: quando vier a taxação e a economia for ainda mais para o buraco, não esqueçam dessa senhora, por favor. Aí tá o momento. Eu não vou dar play nesse vídeo. Vou só ler a descrição do Metrópolis. Vira-latas. Reage Janja após questionamento a Lula sobre tarifas de Trump. Fala de Janja. Ocorreu quando jornalistas questionaram Lula a respeito da nova ameaça de sobretaxa dos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Em nota, a assessoria da primeira-dama disse que Janja não se referiu aos repórteres, mas aos bolsonaristas, que estão traindo os interesses e a soberania do Brasil. O Itamaraty também reagiu, devolvendo a carta de Trump. A embaixada considerou ofensivo. Ofensivo, não quero, tô devolvendo a carta. Enfim, é um negócio meio simbólico assim, para mostrar que não vai se acovardar e etc tudo mais. Como impacto no Brasil, né, enquanto Lula mostrava que ele é brabo, que ele não vai sobrar, que ele está defendendo a soberania nacional, você vê aqui em carne bovina, né, Ambiec. Tarifa de 50% dos Estados Unidos é entrave ao comércio e afeta abastecimento global. Ontem, inclusive, a FPA, né, Frente Parlamentar do Agro, que sempre está calada, que nunca comenta sobre nenhum problema ligado, liberdade de expressão nem nada, a FPA ontem abriu a boca. Porque toca na questão, né, do comércio, toca nos grandes exportadores de comida. Porque até quando o pequeno e o médio pecuarista são punidos, a FPA mal se move. Mal se move. O negócio são os grandões, são os campeões nacionais. E o Renato diz, né, o governo Lula finge que é protecionismo, mas o recado é outro, e é direto.
O país onde o judiciário acumula funções, ignora o devido processo, instrumentaliza o sistema penal e age sem contrapesos, passa a ser tratado como Estado disfuncional. E Estados disfuncionais não recebem benefício da dúvida, recebem tarifa. E além dessas preocupações, juros e dólares futuros disparam após Trump anunciar a tarifa de 50% para o Brasil. Convenhamos, né, gente? Não é uma medida para se celebrar, é uma medida triste. É triste de ver o ponto que a coisa chegou. É triste de ver o ponto que a coisa chegou. E eu fico me perguntando, né? Será, velho, de coração, que a gente não dá pra estar vivendo num cenário de Brasil muito melhor, muito mais de boa, que esse tipo de assunto nem estivesse entrando em campo? Não precisava ser Bolsonaro presidente, não, mesmo Lula presidente. Sabe? Não tinha nada, nenhum caminho, no meio dos percursos, né? Liberdade de expressão, todas essas coisas, não tinha nada que podia ser feito nesse meio de caminho.